sexta-feira! Chegou o fim de semana tão esperado, hein? Sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, tá certo? Então, nossas aulas de hoje são língua portuguesa e matemática, tá certo? Mas antes de começar, eu quero fazer um lembrete a vocês. Gente, levem quem terminou os testes, peçam para papai ou mamãe deixar na secretaria da escola com tia Sandra ou tia Suzana, para que tia Raquel possa recolher para corrigir, tá certo? Para passar as notas de vocês, que daqui a um pouquinho já vem os testes do quarto bimestre, tá certo? Que está aguardando, ok? Então vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos para a conjugação dos verbos irregulares. Quarta-feira, nós estudamos a conjugação dos verbos regulares. Estão lembrados do que são verbos regulares? São aqueles que não mudam o seu radical. Ah, tia Raquel, esqueci o que é radical. É aquela parte do verbo que vem antes da vogal. Tá certo? Então, o radical é a parte que vem antes da vogal. A vogal é vogal temática e o restante é desinência. Então, os verbos regulares não mudam o seu radical. Para a gente saber se um verbo é regular ou não, basta conjugá-lo nos tempos presente e pretérito perfeito do modo indicativo. Sabemos que o modo indicativo é composto por 6 tempos, né, gente? Mas não precisa conjugar nos 6 tempos para poder descobrir se o verbo é regular. Basta no presente do indicativo, no presente ou no pretérito perfeito. Aqui, tia Raquel trouxe um exemplo de um verbo irregular, que é o verbo pedir. Então, mas tia Raquel, esse verbo não é irregular não, todos os radicais são iguais. Apenas se mudar apenas uma pessoa, o verbo está classificado como irregular. E aqui, onde é que a gente percebe a mudança do radical? Tia Raquel conjugou o verbo pedir nos tempos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Onde é que nós podemos observar que esse verbo é um verbo irregular? Aqui, no presente, na primeira pessoa do singular, né, ó, eu peço, ó, peço, né, porque aqui é vogal temática, né, gente? Aqui ocorreu a mudança, ó, eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Então, ocorreu a mudança aqui na primeira pessoa do singular, tá certo? Então, como houve essa mudança em apenas uma pessoa, o verbo é classificado como irregular. Então, conjugação do verbo pedir no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu pedi, tu pediste, ele pediu. Nós pedimos, vós pedistes e eles pediram. No pretérito imperfeito do modo indicativo, eu pedia, tu pedias, ele pedia. Nós pedíamos, vós pedíeis e eles pediam. No pretérito mais que perfeito, eu pedira, tu pediras, ele pedira. Nós pedíramos, vós pedirais e eles pediram. No futuro do presente, que são 2 futuros, né? São 3 pretéritos, ó. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E 2 futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente é o que vocês conhecem mais. Futuro do presente. Eu pedirei, tu pedirás, ele pedirá. Nós pediremos, vós pedireis e eles pedirão. Futuro do pretérito. Eu pediria, tu pedirias, ele pediria. Nós pediríamos, vós pediríeis e eles pediriam. Tá certo? Agora, passando para o modo subjuntivo, que são 3 tempos, o presente, o pretérito perfeito e o presente, pretérito perfeito e o futuro. Dia diz que cada um desses 3 tempos tem uma palavrinha que vem antes, que vocês podem identificar com facilidade. No presente, a palavra que eu peça, que tu peças, que ele peça, que nós peçamos, que vós peçais, que eles peçam. Então, o presente do subjuntivo é todo aqui, ó, o cedilho. Que eu peça, que tu peças, que ele peça, que nós peçamos, que vós peçais, que eles peçam.
O futuro, o pretérito imperfeito vem o se. Se eu pedisse, se tu pedisses, se ele pedisse, se nós pedíssemos, se vós pedisseis, se eles pedissem, ok? No futuro vem a palavra quando. Quando eu pedir, quando tu pedires, quando ele pedir. Quando nós pedirmos, quando vós pedirdes e quando eles pedirem. E as três formas nominais, quais são? O infinitivo pessoal, o nome do verbo. Qual é o nome do verbo? Pedir. O gerúndio, tia deu uma dica que vem sempre ando, indo ou indo. Então, pedindo, no gerúndio, pedindo. E no particípio, pedido. Certo, gente? São as três formas nominais. Então, voltando, o verbo pedir é um verbo de primeira, segunda ou terceira conjugação. É um verbo de segunda conjugação, porque termina em ER. Perdão, pedir, desculpem, é um verbo de terceira conjugação, porque ele termina em IR. Verbo pedir, tá certo? Desculpem, é um verbo de terceira conjugação. Então, assim como este, existem vários outros verbos que são classificados como verbos irregulares, tá certo? Por quê? Porque eles mudam alguma coisa durante a sua conjugação. Vejam que nesse verbo aqui, o verbo pedir, no caso do modo indicativo, ele mudou só a primeira pessoa do singular. Já no modo subjuntivo, o presente do subjuntivo é todo diferente, é todo com cedilha, tá certo? Então, agora, peguem o livro de português de vocês, na página 133, para nós observarmos outros exemplos de verbos irregulares, como é o caso do verbo ter, na página 134, o verbo ser, o verbo estar, o verbo haver, o verbo pôr, entre outros, tá certo? Peguem o livro de português e abram na página 133. Pronto? Abriram o livro na página 133. Então, vamos ver outro exemplo de verbo irregular, que é o verbo ter. Vamos lá? Então, o presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes e eles têm. Pretérito imperfeito. Vamos, Fernanda, conjugue o verbo ter no pretérito imperfeito. Vamos? Pronto. Então, eu tenho, no pretérito imperfeito, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhas e eles tinham. Agora, aluna, conjugue o verbo ter no pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes e eles tiveram. Certo? Vitor, no tempo mais que perfeito. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis e eles tiverão. Ok? Professor, no futuro do presente, professor. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, vós tereis e eles terão. Muito bem. Agora, ame no futuro do pretérito. Eu teria, tu terias e ele teria. Nós teríamos, vós teríeis e eles teriam. Ok? Agora vamos para o presente do subjuntivo. Que eu tenha, que tu tenhas e ele tenha. Que nós tenhamos, que vós tenhais e eles tenham. Ok? Agora, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse. Se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. Ok? Futuro do subjuntivo. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver.
quando nós tivermos, quando vós tiverdes e quando eles tiverem. Ok? Agora as formas nominais. Infinitivo e pessoal, ter. Gerúndio, tendo. E o particípio, tendo. Ok? E vamos agora para a página 134. Vamos para outro exemplo de verbo irregular. E esse é um dos mais chatinhos. Verbo ser. Quem foi que nos chamou? Luquinhas. Conjugue o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois e eles são. Ok? Lulu, no pretérito imperfeito, Lulu. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis e eles eram. Certo? Agora, deixa eu chamar, quem é que nós chamamos? Cacoca. No pretérito perfeito, Cacoca. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes e eles foram. Tá certo? E vão no pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis e eles foram. Agora, quem que vai chamar? Quem eu não chamei? Chamei Lana, Nina, Fernanda, Lulu, Cauane. Cauane, futuro do presente. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis e eles serão. Ok? Verbinho. Futuro do pretérito verbinho. Eu seria. Tu serias, ele seria. Nós seríamos, vós seríeis e eles seriam. Agora, o presente do modo subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. E o futuro. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes e quando eles forem. Ok, gente? Então, temos aqui outro exemplo, o verbo estar, o verbo haver, o verbo for, são exemplos de verbos irregulares, tá certo? Então, vocês vão ficar com a atividade de casa, no livro de português, páginas 134 e 135, certo? E no livro de reforço, 150, tá bom? Então, vão respondendo que tia volta já com a aula de matemática, tá certo? Que agora está caindo aquela chuvinha. Vão respondendo que tia volta já.